Você já ouviu uma história tão absurda que teve que duvidar se era real? Hoje, vamos dissecar uma dessas histórias. Um conto de poder, dinheiro e um governo que afirma estar de mãos atadas. A mais alta corte toma uma decisão, e de repente, somos informados de que o país está à beira do colapso. Você realmente acredita que o destino de uma nação depende de uma única disputa tributária? Isso não é apenas mais uma manchete. É uma narrativa arquitetada para te deixar ansioso, para você escolher um lado e aceitar que apenas um poder do governo pode salvar o dia. A mensagem: ou a gente ganha na justiça, ou não dá para governar. Imagine ouvir isso do seu médico ou piloto. Isso exige escrutínio, né? A narrativa é simples. O judiciário está paralisando o executivo, pintando o governo como um herói, lutando contra um tribunal que está se excedendo. Mas e se a história não for tão simples assim? Estamos aqui para desafiar essa narrativa com fatos, não com opiniões. Não se trata de esquerda ou direita. Trata-se de exigir transparência e responsabilidade de quem está no poder, como um bom brasileiro que não aceita qualquer coisa. Vamos começar a desmantelar essa narrativa, pedaço por pedaço. Vamos voltar para outubro de 2023. O presidente Lula lança um ultimato. Se o governo não puder recorrer de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, ele não terá como governar. O conflito? O IOF, um imposto sobre operações financeiras. O Supremo declarou parte dele inconstitucional, o que significa menos dinheiro para o governo. Para o contribuinte, é uma vitória. Para a administração, é uma catástrofe. Uma perda estimada em 27 bilhões de reais anualmente. O governo liga essa perda ao fracasso de programas sociais e infraestrutura, transformando a questão em uma escolha moral: apoiar a corte ou apoiar o povo. É uma manobra clássica, transformar uma questão fiscal em crise. De um lado, o executivo clama por sobrevivência. Do outro, o judiciário protege os cidadãos de impostos indevidos. E no meio, você, cidadão, bombardeado com uma narrativa de crise. Isso é uma emergência real ou fabricada? É um pedido de ajuda ou uma estratégia para desviar a culpa? Os riscos são altos, mas a história é mais complexa do que parece. Vamos aprofundar. O que acendeu o pavio? A declaração pública do presidente Lula: se eu não puder recorrer, não consigo governar. Ele pintou o judiciário como um obstáculo, não um parceiro, na governança. A mensagem era clara. Cada derrota na justiça significa menos arrecadação, e menos arrecadação significa o governo fracassar. Esse argumento transforma o complexo equilíbrio de poderes numa equação simplista: decisões judiciais. Menos dinheiro. Governo falido. Isso ignora o papel do judiciário: interpretar a Constituição e garantir leis justas. Ao culpar a corte, o governo cria uma desculpa para qualquer falha futura. A crítica de Lula não se resumiu a um imposto só. Ele questionou o papel do judiciário em questões tributárias como um todo, transformando uma disputa legal num conflito constitucional. Não se trata mais do IOF. É sobre quem controla a política econômica. O ultimato é um desafio à autoridade judicial e um sinal de que o governo não aceitará derrotas legais que ameacem sua agenda financeira. A narrativa está montada: governo contra judiciário, e o povo no meio, como um verdadeiro pão de queijo espremido. Vamos entender o IOF. É um imposto federal sobre operações financeiras, empréstimos, câmbio, seguros, títulos e valores mobiliários. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a cobrança do IOF em certos empréstimos pessoais era inconstitucional, protegendo os cidadãos de uma cobrança indevida. Para muitos, essa foi uma vitória da justiça. Grupos de defesa do consumidor e especialistas em impostos há muito tempo argumentavam que o IOF era regressivo, atingindo mais duramente os mais pobres. A decisão do tribunal foi uma correção, não um ataque à governança. O governo, no entanto, viu uma crise fiscal,
27 bilhões de reais em jogo. A resposta deles? Apelar da decisão, ou pelo menos, atrasar seus efeitos para evitar um choque orçamentário. As duas realidades se chocam, a justiça legal versus a necessidade fiscal. O presidente uniu isso em uma narrativa de confronto. Decisões judiciais ameaçam a estabilidade do país. O público é forçado a escolher princípios constitucionais ou bem-estar social. Mas a verdadeira questão é o equilíbrio entre justiça e orçamento. A forma como o governo enquadra a situação transforma uma decisão legal em uma emergência nacional. Por que o IOF é tão crucial? Em 2022, ele gerou 55 bilhões de reais, uma receita vital para o governo. O IOF está em todo lugar: empréstimos, câmbio, seguros, investimentos. Mas é regressivo, atingindo os mais pobres com mais força. Grupos de consumidores e o Supremo Tribunal concordam. Viola a justiça. Ainda assim, o governo se apega a ele, temendo que a perda de receita prejudique programas sociais e obrigações. O IOF é um campo de batalha, mal necessário ou resquício de um sistema injusto. É realmente indispensável, ou apenas uma maneira de evitar reformas mais profundas? A defesa do governo não é apenas sobre dinheiro, é sobre preservar um modelo onde as necessidades de curto prazo superam a justiça de longo prazo. Toda vez que o IOF é questionado, ouvimos o mesmo aviso: sem ele, o país para. Mas, por que não exigir um sistema tributário mais justo? Um que arrecade de forma equitativa e invista com sabedoria? O verdadeiro debate: reformar ou repetir o ciclo? Vamos encarar o número que virou manchete: 27 bilhões de dólares. É o que o governo diz que pode deixar de arrecadar anualmente se a decisão do Supremo sobre o IOF for mantida. Para um governo já apertado, perder essa quantia não é pouca coisa. Essa decisão judicial virou uma ameaça existencial para o plano financeiro do governo. Existem mecanismos para isso: fundos de contingência, revisão de gastos e a possibilidade de remanejar recursos. O governo também poderia buscar outras formas de arrecadação. A falta do IOF significa escolhas difíceis, mas não o cenário apocalíptico que o discurso oficial insiste em pintar. A forma como o governo comunica essa perda é profundamente política, criando uma falsa dicotomia. Qual é a verdadeira história? A perda é séria, mas não é um bicho de 7 cabeças. O que falta é uma discussão real sobre justiça fiscal. Is the constant rush to the courts a symptom of a failed system or a deliberate political strategy? When the government says it needs to resort to court battles, it paints itself as a victim. This narrative is incredibly convenient. It deflects from the administration's own choices, budget management, and political negotiations. It creates an external enemy that can be blamed for any failures. It's a classic move. When you can't deliver, find someone to blame. This reflects a trend where political debates are resolved by judges instead of elected officials. There's a difference between using the legal system as a tool and using it as a political stage. This isn't governance, it's political theater. It's a symptom of a political class that struggles to build consensus. It's a strategy to control the narrative and attribute blame. The government is an active actor using the judicial arena as another front in its political war. The courts become a convenient scapegoat for political inaction. Vamos analisar isso de uma perspectiva puramente estratégica. O que o governo ganha ao transformar uma disputa tributária em uma crise institucional completa? A resposta, honestamente, reside no jogo de xadrez político. Ao desafiar o STF tão publicamente, o Poder Executivo não está apenas tentando recuperar 27 bilhões de reais. Ele está enviando uma mensagem poderosa a todos os outros poderes do governo e ao público. Está afirmando sua autoridade e sinalizando que não será facilmente intimidado, especialmente em questões que afetam sua agenda principal. Isso é um jogo de poder, projetado para testar os limites da supervisão judicial.
e renegociar o equilíbrio de poder a seu favor para futuras disputas. Essa estratégia também serve como uma poderosa distração. Enquanto a nação está fixada no confronto dramático entre o presidente e o Supremo Tribunal, outras questões prementes podem ser gerenciadas discretamente ou, sejamos honestos, simplesmente ignoradas. Desvia a atenção da mídia e o debate público de tópicos potencialmente mais prejudiciais, como inflação, desemprego ou o lento progresso de outras reformas prometidas. Uma grande batalha contra o judiciário é muito mais envolvente e polarizadora do que os detalhes mundanos da política econômica. É uma tática clássica de desvio, mantendo o público ocupado com um conflito fabricado, enquanto o trabalho real, muitas vezes menos glamouroso, de governar acontece, ou não acontece, em segundo plano. Além disso, essa abordagem permite que o governo se apresente como o único defensor dos interesses do povo. A narrativa se torna incrivelmente simples. A administração quer financiar programas sociais, mas os tribunais estão atrapalhando. Isso posiciona o presidente como um campeão dos pobres, lutando contra uma elite distante em togas. É uma narrativa populista que ressoa profundamente em um país com vasta desigualdade social. Ao transformar o STF em vilão, o governo pode consolidar seu apoio entre sua base e até mesmo conquistar eleitores indecisos que estão preocupados com o futuro dos programas de bem-estar social. É uma jogada calculada para construir capital político às custas de uma disputa legal. Em última análise, essa estratégia judicial é uma aposta de alto risco e alta recompensa. Se o governo vencer no tribunal ou conseguir pressionar o STF a recuar, será visto como uma grande vitória política, fortalecendo a imagem do presidente como um líder forte e eficaz. Se perder, já preparou o terreno para culpar o judiciário por quaisquer cortes orçamentários subsequentes ou promessas não cumpridas. É um cenário ganha-ganha, mas apenas para a narrativa do governo. Para o país, esse estado constante de conflito cria instabilidade, incerteza jurídica e corrói a confiança pública nas instituições democráticas. O tabuleiro de xadrez político está sendo jogado, mas as peças são os próprios alicerces da nossa democracia. Let's turn our attention to the Supremo Tribunal Federal, the STF. Is it designed to protect citizen rights, even against the government? Or has it become an unelected body obstructing the people's will? The STF's decision was an act of constitutional guard, protecting citizens from arbitrary state power. This is critical in a country like Brazil, marked by deep inequality. The government portrays the STF not as a guardian, but as an antagonist. This questions the legitimacy of judicial review in economic policy. Is the country governed only by the majority vote? Or are there fundamental rights to protect? Who should have the final word? Politicians or judges upholding the Constitution? This constant tension between the executive and judiciary isn't just political theater. It sets a dangerous precedent for Brazilian democracy. When the highest office openly frames the highest court as an obstacle, it erodes public trust in a central pillar of the democratic state. It encourages citizens to see the judiciary not as an impartial arbitrator, but as a political opponent. It's a corrosive process. A functioning democracy depends on mutual respect and the recognized legitimacy of its institutions. Deliberately undermining that trust for short-term political gain is a reckless game with lasting consequences for the stability of the entire system. Think of the message this sends. It suggests that if you don't like a government decision, the appropriate response isn't dialogue, but a public campaign to delegitimize it. In this complex political game, who really wins and who loses? The government's narrative suggests that losing the IOF legal battle hurts the Brazilian population, especially the vulnerable, who rely on social programs. But is this really the case? If the government wins, the national treasury benefits from guaranteed revenue, but the average citizen continues paying a regressive tax.
If the Supreme Court's decision stands, taxpayers win, keeping more money. The government faces budget adjustments, forcing difficult choices. Unveiling the political rhetoric reveals a conflict between the government's desire for easy revenue and the citizens' right to fair taxation. The true winner should always be the citizen, but they are being used. Isso nos leva ao risco de manipulação. A narrativa construída é um exemplo de como o discurso político pode ser usado para moldar a percepção pública. É um manual que se baseia no medo e na simplificação para contornar a análise racional. O primeiro passo é criar uma crise, usando um número gigantesco como 27 bilhões de reais e vinculá-lo diretamente ao fracasso do país. O segundo passo é identificar um vilão simples, transformando uma questão constitucional complexa em uma simples história de bem contra o mal. O terceiro passo é enquadrar o debate de uma forma que não deixe espaço para a discordância. Em última análise, esse manual de manipulação é profundamente corrosivo para a democracia, minando a confiança nas instituições. O risco real não é a perda de 27 bilhões de reais, mas a perda de uma realidade compartilhada. Quando nos permitimos ser influenciados por essas narrativas, abrimos mão do nosso poder. É revoltante ver como uma decisão constitucional, feita para proteger o cidadão comum, foi distorcida em uma narrativa de crise. Vimos um governo alegar que não consegue governar porque um tribunal fez o seu trabalho. Transformaram um problema fiscal em uma arma de distração em massa para pressionar juízes e manipular a opinião pública. Isso não é governar. É uma encenação que nos trata como tolos. A indignação vem desse desrespeito à nossa inteligência e às instituições democráticas. Mas nós vimos a verdade. É uma escolha política para desviar a atenção e consolidar o poder. A indignação precisa se transformar em ação. A história que estão nos vendendo é de medo e divisão, uma falsa escolha. Temos direito a ambos: um governo responsável e um sistema de justiça independente. Compartilhe este vídeo, comente e inscreva-se neste canal. Porque aqui, a verdade sempre terá voz.